usuário, como é que ele enxerga a internet? Um conjunto de máquinas conectadas nessa rede. Ok? E a internet permite que essa máquina fale com essa, que essa máquina fale com essa, que essa máquina fale com essa. Só que como é que isso é feito? Na verdade, a internet é um conjunto de redes, essas nuvenzinhas aqui, ó, são redes. Um conjunto de redes físicas interconectadas por equipamentos chamados de roteadores. Ok? Então, isso aqui pode ser a rede sem fio da sua casa, que está conectado com a rede física do seu provedor, que está conectado com a rede física lá dos Estados Unidos, que, por sua vez, tem conexão com esse roteador com uma rede lá no Japão. Tá? Então, a internet nada mais é do que um conjunto de redes, que a gente chama de redes físicas, interconectadas por equipamentos chamados de roteadores, que são esses Rzinhos aqui. Ok? Sim, vai aprofundar em redes de computadores, tá? Exatamente. E em ciência da computação também. O problema em ciência da computação é que redes de computadores vêm depois de LP2, tá? Aí isso é ruim para a gente, agora, nesse momento, né? Ok? Qual é o papel desses roteadores? Basicamente, encontrar os caminhos dentro da rede. Ó. Quando esse cara quer mandar uma mensagem para cá, ele manda para esse roteador. Aí esse roteador diz, opa, para chegar aqui, eu tenho que mandar para esse outro. Aí esse aqui diz, opa, eu tenho como mandar daqui para cá. Tá? Então, os roteadores, eles encontram os caminhos dentro da rede. A gente diz que eles roteiam as mensagens dentro da rede. Tá? Ok? Então, a internet nada mais é do que isso. Uma coleção de redes interconectadas através desses roteadores. E esses roteadores têm informações que conseguem encontrar os caminhos dentro das redes. Eles sabem levar a informação até o destino. Tá? Ok? Então, o roteador, como vocês podem ver na figurinha aqui, ó, ele tem duas ou mais conexões, ok? Ele tem que rotear de uma rede para outra. Então, ele tem que ter pelo menos duas conexões, né? Mas tem roteadores com mais conexões, ó, ok? Então, o roteador, ele possui conexões com duas ou mais redes, né? Não precisa ter conexão com todas as redes, porque uma ajuda ao outro, né? Então, por exemplo, para esse cara chegar aqui, ele não precisa ter uma ligação direta com ele. Ele pode mandar para o próximo roteador, que então entrega. Ele só precisa ter informações dizendo assim, ó, para chegar em qualquer máquina desta rede, pegue a informação e envie para esse roteador. Quem tiver conectado numa determinada rede pode se falar diretamente, tá? Ó, esse roteador pode mandar mensagens para esse, pode mandar mensagens para essa estação, pode mandar mensagens para essa estação, tá? Então, o roteador não precisa ter conexão com todas as redes. Tá? Então, a função dele é rotear as mensagens, que a gente chama de pacotes, de uma rede para outra. E a colaboração entre eles, ou seja, o trabalho colaborativo deles, é que faz com que a informação vá fluindo, esses pacotes vão sendo roteados até o destino. Para fazer isso, ele mantém informações que a gente chama de rotas. Tá? Então, ele vai ter uma informação dizendo assim, ó, para a rede N1 eu posso entregar diretamente. Para a rede N2 eu posso entregar diretamente. Para a rede N3, opa, eu tenho que passar para R2. Para a rede N4, opa, eu tenho que passar para R2. Para a rede N5, opa, eu tenho que passar para R3. Isso são as rotas. Então, ele mantém o que a gente chama de uma tabela de roteamento. Ele sabe chegar a todos os destinos,
mas ele não precisa estar conectado em todas as redes. Tá claro isso aí? Ok? É como se fosse uma estrada e nas divisões tivessem sempre placas, né? Para chegar nesse destino, vá por aqui. Nesse destino, vá por aqui. Então, é esse o papel do roteador. Ele aponta quem ele alcança pelo lado de cá, quem ele alcança pelo lado de cá. Ok? E ele ainda enxerga as redundâncias dentro da rede. Ok? Ele sabe que para chegar aqui em N5, ele pode vir por aqui ou ele pode vir por aqui. Ó. Ele ainda enxerga essas redundâncias. E aí ele começa a trabalhar com atributos de qualidade das rotas para definir os caminhos. Tá? Então ele pode perceber que, por exemplo, esses enlaces aqui são de baixíssima velocidade e esses aqui de altíssima velocidade. Então ele pode dar prioridade a esse caminho. Tá? Então ele usa métricas de roteamento. Então, imagine a internet como um monte de rede interconectada por roteadores que sabem todos os caminhos dentro da rede. Agora fica fácil, né? Para esse cara mandar a mensagem para esse aqui, ele monta um pacote dizendo quem é a origem e quem é o destino. Aí ele envia para esse cara, esse envia para esse envia para esse. Pronto, chegou ao destino. Como é que você faz com uma carta nos Correios? Você escreve a carta, envelopa ela, isso é o pacote, é a mensagem. Aí você diz quem é o remetente e quem é o destinatário. Você entrega lá nos Correios. Aí os Correios daqui mandam para os Correios lá de São Paulo, que entrega ao seu destinatário. Ok? Então, o roteador tem esse papel. As estações são os dispositivos conectados, né? São os dispositivos dos usuários. Então, as estações estão conectadas a uma rede, né? Quando você entra na rede sem fio da sua casa, você é uma estação conectada na sua rede sem fio. Quando você está no laboratório do DI, provavelmente a máquina do laboratório de DI está conectado numa rede Ethernet do laboratório, uma rede cabeada. Tá? Então, essas redes podem adotar diferentes tecnologias, ok? Mas elas conseguem conversar entre si através dos roteadores. Observa o roteador da sua casa. O roteador da sua casa, por um lado, ele oferece a rede sem fio, pelo outro lado, ele está conectado na rede do provedor. Né? É desse jeitinho aqui o roteador da sua casa. Tá? Então, isso é a internet, uma coleção de redes interconectadas por roteadores, e a responsabilidade desses roteadores é rotear as mensagens dentro da rede. Beleza? Tranquilo até aí? Então, do ponto de vista do usuário, né, a internet, cuja tradução é apenas interrede, né, a internet é percebida como uma rede virtual única. O que o usuário enxerga é isso aqui. Ó. O usuário só enxerga o que ele chama de internet. Né? Ah, vou acessar a internet, vou usar a internet. Ele só enxerga a nuvem maior. Ele não enxerga lá dentro como é que funciona. Tá? Então, o usuário percebe a internet como uma rede virtual única, a qual todos os dispositivos estão conectados, né? Então, vou acessar o Netflix, vou acessar o YouTube, vou acessar o Siga. Então, para ele está acessando ali uma rede virtual única onde tudo está pendurado nela. Então, o usuário desconhece essas redes individuais que compõem a internet. Tá? Para que isso seja possível, né, a arquitetura TCP/IP tem que adotar um mecanismo universal de endereçamento. Tá? As máquinas
precisam ter endereços, os dispositivos precisam ter endereços. Do mesmo jeito que para você enviar uma carta, você tem que ter o endereço do destinatário. Para ele enviar de volta uma resposta, ele tem que ter o seu endereço. Tá? Então, a internet, a arquitetura TCP/IP, adota um endereçamento universal chamado de endereçamento IP, ou simplesmente endereços. Endereços IP. Esses endereços permitem a identificação global e única de cada dispositivo. Então, cada dispositivo dentro da internet tem um endereço globalmente único. Por quê? Quando um pacote for gerado em qualquer local dessa rede, tendo esse endereço como destino, os roteadores vão levar essa mensagem até aquele destino específico e apenas ele. Ok? Então, os endereços, eles são, a gente diz que são globalmente únicos. Assim, todo dispositivo na internet tem um endereço que é só dele. Assim como cada um de vocês tem um endereço que é só de vocês. Ok? Quando chega uma correspondência na sua casa, alguém tem dúvida? Tem não, ó. Porque lá no endereço tem o país, tem o bairro, tem a rua, tem o número da casa e tem o nome da pessoa. Isso é o endereço. Então ele aponta quem é o destinatário final. Mesma coisa o endereço IP vai fazer. Ele vai apontar para qual dispositivo específico aquele endereço está associado. Ok? Roteadores, eles têm múltiplos endereços. Ó. Ele tem um endereço que pode vir por aqui, outro endereço que é esse cara aqui. São endereços diferentes, tá? Isso é um endereço, isso é outro endereço. É como se você tivesse uma casa com, por exemplo, que atravessasse a rua, né? Aí teria o endereço de um lado da rua, o endereço do outro lado da rua. E qualquer correspondência para quaisquer um desses dois endereços vai chegar até você. Ok? Então, roteadores podem ter múltiplos endereços IP. Estações, em geral, têm um só. Tá? Tem algumas regrinhas aí que não preciso entrar em detalhes agora, mas estações podem ter vários endereços também. Tá? A gente vai até ver aqui durante a aula e durante a programação mesmo. Tá? Então, é isso. A arquitetura TCP/IP adota esse endereçamento IP para identificar cada máquina dentro da rede. Tá? Para que essas máquinas se comuniquem, né, essa comunicação é dividida numa arquitetura em camadas, onde cada camada oferece um serviço diferente à camada superior, uma funcionalidade diferente à camada superior. Tá? Cadê Sávio? Está perguntando qual a diferença de IPv4 e IPv6. O IPv4, esse endereço ele tem 32 bits, e o IPv6, esse endereço tem 128 bits, tá? Em relação ao endereço. Mas tem diferenças também em relação ao protocolo. Mas do ponto de vista de endereçamento, o IPv4 tem 32 bits no endereço e o IPv6 tem 128. Tá? O IPv6, portanto, tem capacidade de endereçar um número muito maior de dispositivos. Tá? Então, a ideia por trás do IPv6 é basicamente a gente comportar mais dispositivos dentro da internet. Mas tem outras funcionalidades também. Tá? Então, toda a parte de comunicação entre
Professor, Ué, ficou mutado que horas, hein? uns Oi. 10 segundos atrás. Ah, foi pouco tempo, né? Por que é que ele mutou sozinho? Hein? Eu acho que eu fui clicar aqui para mudar o slide e estava lá na outra tela o mouse, talvez tenha sido isso. Bom, então, voltando. Toda a parte de comunicação, ela vai ser organizada numa estrutura em camadas, onde cada camada tem uma funcionalidade específica dentro dessa comunicação. Tá? Então, vou apresentar rapidamente aqui nessa figura e depois vou detalhando aqui nos outros slides, tá? Na frente. Então, aqui. O que é que a camada de interface de rede faz? A camada de interface de rede, ó, ela permite que um bit daqui seja transmitido para qualquer outro dispositivo dentro da mesma rede. Ok? Um bit saia daqui e venha para cá. Um bit saia daqui e venha para cá. Então, ele viabiliza a comunicação entre dispositivos dentro da mesma rede física. Essa é a função da camada de interface de rede. Então, ele vai se preocupar com coisas do tipo: qual é o tipo de conector, qual é o tipo de cabeamento que vai ser usado, se é um cabo metálico, se é uma rede sem fio, como é que o bit é representado, qual é o nível de tensão que representa o bit 0, qual é o nível de tensão que representa o bit 1. Então, ele está com essa preocupação, ó, de fazer bits saírem de uma estação para outra estação dentro da mesma rede física. Só dentro dela aqui. Ok? Só localmente ali dentro da rede. Nessa camada aqui, ó, a gente tem os diferentes tipos de rede. Eu tenho a rede Ethernet, eu tenho a rede Token Ring, eu tenho a rede sem fio, a rede Wi-Fi, né? Então, eu tenho diferentes tecnologias para essas redes físicas. Cada rede com uma forma diferente de se comunicar localmente. A informação dentro dessa rede física, ela é chamada de quadro. Isso é só uma terminologia, tá? Então, quando a gente chama quadro, a gente está dizendo que é a informação que está fluindo dentro da camada de interface de rede. Ou seja, a informação que vem daqui para aqui a gente chama de quadro. Tá? O quadro é um conjunto de bits. Então, o conjunto de bits que vem daqui para aqui é um quadro. O conjunto de bits que vem daqui para aqui é um quadro. Tá? A camada de rede, agora, ela é responsável pela comunicação entre máquinas em diferentes redes físicas. Ó. A camada de rede agora ela pega a informação daqui e leva até aqui, ó, em redes físicas diferentes. Portanto, é essa camada, ó, que é responsável pela questão do roteamento. Então, o roteador trabalha diretamente nessa camada de rede, ó. Porque é ele que é responsável por pegar a informação daqui e levar para cá. Então, basicamente, quando esse cara transmite uma informação cujo destinatário é esse cara aqui, ó, o que é que esse roteador faz? Opa, esse destinatário não está aqui nessa rede. Então, eu pego essa mensagem, olho quem é o destinatário, descubro que ele está nessa rede e digo, opa, então eu posso entregar diretamente a ele. E se o destinatário tivesse aqui, ele iria dizer, opa, eu posso chegar nele através de R2. Aí manda para R2. A R2 diz, opa, agora eu posso chegar nele. Ok? Então, isso é função da camada de rede. Enquanto aqui embaixo o conjunto de bits é chamado de quadro, aqui em cima o conjunto de bits é chamado de datagrama. E datagrama IP, por quê?
Porque o IP é o protocolo que faz esse roteamento. O protocolo IP é o responsável pelo roteamento. Tá? O ICMP, ele ajuda o IP com mensagens de erro. Tá? Quando acontece um erro, aí uma mensagem ICMP é gerada para a origem para sinalizar aquele erro. Então, até agora, ó, eu tenho a camada de interface de rede se preocupa só com a comunicação entre máquinas na mesma rede física, ok? Aí a camada de rede agora se preocupa com a comunicação entre máquinas em redes diferentes. Ó. Beleza? Agora vem a camada de transporte. A camada de transporte, imagina agora o seguinte, ó. Imagina que aqui eu tenho vários processos rodando nesta máquina. Aqui eu tenho vários processos rodando nessa máquina. A camada de transporte agora, ó, permite a comunicação entre processos que estão rodando em máquinas em redes diferentes. O processo X aqui, mandando uma mensagem para o processo Y aqui. Imagina que a estação é a residência. Então, dentro dessa residência, mora Gledson e os filhos dele. Então, é Gledson que está mandando esta informação lá para uma residência remota, onde Fábio reside. E essa informação vai apenas para Fábio e não para os demais. Ok? Então, enquanto a camada de rede faz a comunicação entre máquinas, a camada de transporte faz a comunicação entre processos que estão executando nessas máquinas. Ele diferencia os processos em si. Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui, né? Ixi, vem aquelas coisas das cores de novo. Danou-se. Aqui eu me enrolo todinho. Cor da tinta, vou botar vermelho. Então, aqui eu tenho um processo rodando nesta máquina, outro processo rodando nesta máquina. Aqui eu tenho um processo rodando nesta máquina, aqui eu tenho outro processo rodando nesta máquina. O que faz a camada de rede? Ele permite que esta máquina mande informações para esta máquina aqui. Máquina a máquina. O que faz a camada de transporte? Ele permite opções de ponteiro, cor da tinta. Deixa eu botar verde aqui, será que vai aparecer? Ele permite agora, que este processo envie informações para este processo. Não para esse. Não para esse, mas especificamente para esse aqui. Quem decide é você. Você que diz onde os processos vão rodar. Tá? Você que vai decidir onde é que o processo roda em cada máquina. Você vai disparar esses processos. Você vai executar o comando que põe o processo em operação. Tá? Independente da velocidade da rede, exatamente. Aí você vai avaliar essa velocidade para decidir onde você quer executar, né? Ok?
Mas a decisão é sua, não é da rede. Não é a rede que decide onde as coisas vão rodar, é você. Tá? E você vai avaliar essa rede. Então, ó, enquanto a camada de interface de rede se comunica, é comunicação entre máquinas na mesma rede, a camada de rede é comunicação entre máquinas em redes diferentes, e a camada de transporte é a comunicação entre processos em máquinas em redes diferentes. Ok? Então, esse é o papel de cada uma. Esse é o papel de cada um. Comunicação entre máquinas na mesma rede, comunicação entre máquinas em redes diferentes, comunicação entre processos que estão rodando em quaisquer máquinas dentro da rede. Ok? E aí vem a camada de aplicação, que é específico para cada tipo de aplicação. Tá? Então, mensagens do correio eletrônico é um tipo de mensagem. Mensagens para transferência de arquivos é um outro tipo de mensagem. Mensagens do HTTP, né? Da web, do serviço web, é um outro tipo de mensagem. Então, são funcionalidades diferentes para cada tipo de aplicação. Tá? Então, vamos à terminologia. Ó. Olhando do lado de cá, a informação que é trocada aqui se chama quadro. A informação que é trocada aqui se chama datagrama. IP, tá? Por causa que ele é implementado pelo protocolo IP. Na camada de transporte, a gente tem dois nomes, que é o segmento, que a gente chama de segmento TCP, ou apenas segmento, e o datagrama UDP. Aqui a gente põe UDP e IP para diferenciar, né? Porque o termo é o mesmo. Tá? Na camada de aplicação, a mensagem a gente chama de mensagem mesmo. Tá? Então, por que essa terminologia? Porque quando você estiver falando a mensagem tal, você sabe que está falando da camada de aplicação. Quando você disser o segmento, você sabe que está falando da camada de transporte. Quando você disser o datagrama IP, aí você sabe que está falando da camada de rede. Se você disser o quadro, aí você sabe que está falando da camada de interface de rede. É terminologia para se referenciar ao tipo de mensagem que é manipulado ali pela camada. Tá? Isso para facilitar a comunicação nossa. Comunicação entre humanos, né? Para você saber do que é que o outro está falando. É simplesmente terminologia. Vamos para o lado de cá agora, né? Do lado de cá, ó, aqui eu tenho exemplos de redes físicas, né? Ethernet, Token Ring, ATM, FDDI, Wi-Fi, então os diferentes tipos de tecnologias. Aqui é o campo de protocolos, tá? Aqui é a coluna de protocolos, no caso. A camada de rede é principalmente implementada pelo protocolo IP e ajudada para a parte de erros com o ICMP. A camada de transporte, a gente tem dois protocolos. O TCP/IP, que manipula segmentos, tá? E o UDP, que manipula datagramas. Eles oferecem que funcionalidade? A comunicação entre processos, mas ele tem propriedades diferentes. Tá? A gente vai ver essas propriedades mais adiante. Na hora que você vai abrir um socket, por exemplo, tá? Você vai dizer se esse socket é TCP ou UDP, porque a forma dele funcionar é diferente. Tá? Ambos permitem comunicação entre processos, mas uma forma diferente de atuação. Depois a gente detalha isso. E acima eu tenho as aplicações, cada aplicação com um protocolo específico, por exemplo, né, FTP para transferência de arquivos, SMTP para correio eletrônico, HTTP para web. Tá? Então, cada tipo de aplicação tem um protocolo diferente. Ah, eu vou fazer um joguinho. Aí, para esse joguinho, você vai definir
o seu protocolo de aplicação. Qual é a mensagem que você vai mandar lá para o outro lado, tá? Então, isso é o protocolo de aplicação. Então, observa, cada camada tem uma função específica, né? A nossa figurinha aqui, ó, cada camada tem uma função específica dentro dentro da nossa rede. Comunicar máquinas na mesma rede, comunicar máquinas entre redes diferentes, comunicar processos e aí a informação da aplicação em si, né? Cada aplicação com um tipo de informação diferente, tá? Ok? Então, essa é a ideia geral da arquitetura em camadas. O que vai importar para a gente aqui? A gente precisa saber os endereços IP que estão aqui, ó. Como eu tenho que saber o endereço da máquina, o IP manipula esses endereços, né? Como é que a informação sai daqui e chega aqui? Ele tem que saber qual é o endereço IP dessa máquina, tá? Então, o IP, ele manipula os endereços IP para tomar as decisões de roteamento, tá? Então, cada um tem sua funcionalidade. Vamos lá. Aqui visto de uma forma mais textual. Vamos ver se tem algo a acrescentar. Então, a camada de rede, ó, a camada de interface de rede, né? Ela aceita dados da camada superior e transmite na rede física na forma de quadros. Ele recebe informações de cima, monta um quadro, um padrão de bits, um conjunto de bits e transmite naquela rede. Só que no que ele transmite, ele só consegue entregar para máquinas que estão na mesma rede física, né? Ok? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Ele não consegue, a camada de interface de rede não consegue pegar uma informação e mandar para cá. Quem vai fazer isso é a camada de rede. Tá? Então, ele aceita dados da camada superior e transmite na rede física na forma de quadros. Tá? Lá na recepção, ele recebe esse quadro e entrega a estação de destino, né? Então, entre a estação origem e a estação de destino, na mesma rede física. A gente diz que ele compatibiliza a tecnologia da rede física com o protocolo da camada de rede. Por quê? Ó? Aqui, imagina que a informação vai passar daqui para cá, depois daqui para cá. Aqui é uma rede Wi-Fi, aqui é uma rede Ethernet. O quadro de uma rede Ethernet é diferente de um quadro de uma rede. O quadro de uma rede Wi-Fi é diferente de um quadro de uma rede Ethernet. Então, o quadro que é transmitido aqui, ó, é diferente do quadro que é transmitido aqui. O quadro que é transmitido aqui, ele leva dentro dele um datagrama IP. Ó, deixa eu tentar ver se eu consigo desenhar de novo aqui. Então, isso aqui é o quadro. Tá? Tá aqui um quê? O quadro. Dentro dele, ele tem um datagrama IP. Isso ele foi transmitido aqui, ó. Esse conjunto de bits aqui foi transmitido daqui para cá, ó, na rede sem fio, certo? Quando chega aqui, esse cara diz: opa, eu não sou o destinatário. O destinatário está aqui dentro, ó. O endereço de destino está aqui, não é o endereço IP? Opa, eu não sou o destinatário, tenho que enviar para o lado de cá. Só que o lado de cá é uma rede Ethernet que usa um outro formato de quadro. Ó. Aí olha o que é que ele faz. Presta atenção aqui. Ó. Olha o que ele faz, tá?
Aí ele monta um quadro com essa outra tecnologia. Estou botando verde e vermelho para dizer que são tecnologias diferentes. São quadros com padrões de bits diferentes. Só que dentro dele, ó o que acontece. Dentro dele, ele transporta o mesmo datagrama IP que foi gerado lá na origem. Ok? Então, ó, aqui ele transmitiu o quadro daqui para cá, e dentro desse quadro tinha o datagrama IP. Ó. Aqui ele extraiu o datagrama IP de dentro do quadro e montou um novo quadro com essa nova tecnologia, ok? Encapsulando, embutindo o mesmo datagrama IP que foi transmitido lá da origem. Tá vendo que o datagrama IP agora saiu daqui e chegou aqui? O verdinho aqui, ó, esse verdinho interno. É o mesmo que saiu daqui e chegou aqui. Por que é que a gente diz que a camada de interface de rede faz essa compatibilização de tecnologias? Porque cada camada sabe exatamente como encapsular o datagrama IP dentro de sua tecnologia. Ok? Então, o datagrama IP que saiu da estação E2, chega na estação E9. Mas, para isso, ele passeou, ó, viajou dentro de diferentes quadros da rede física, das redes físicas, né? Exatamente. O roteador, além de descobrir os caminhos, né, sabe? Além dele descobrir, né, que para chegar ali, opa, eu posso entregar diretamente. Se fosse aqui, ele teria que vir por aqui, né? Ó. Okay? Então, além de rotear, ele ainda faz essas conversões de um tipo de quadro para outro, de um tipo de quadro para outro. Ok? Então, o roteador é como se ele soubesse falar diferentes línguas, né? Certo? Então, ele traduz de um para o outro. Então, com isso, eu peguei, ó, o quadro só é transmitido na rede física. Só que aí eu extraí o que estava dentro do quadro e encapsulei dentro de um outro quadro agora da próxima rede física. E isso vai acontecendo a cada salto que você fizer aqui. Tá? Então, daqui para cá é um quadro, daqui para cá é outro quadro, daqui para cá é outro quadro. Só que dentro de cada um desses quadros vem o mesmo datagrama IP. E assim eu consigo levar a informação da estação de origem até a estação de destino. É muito arretado isso. Tá? É muito arretado isso. Então, por exemplo, se a sua máquina na sua casa está se comunicando com uma máquina lá no Japão, você vai atravessar vários roteadores, vai atravessar várias redes até chegar lá. Em cada roteador, esse processo de conversão vai acontecer. Do lado de cá, ele recebe num formato, extrai o que está dentro dele, né? Converte para o novo formato, incluindo a mesma informação lá dentro. Ó. E aí a informação que foi gerada na origem é recebida lá no destino. Ok? Então, eu deveria ter feito... Não usei, parece que eu não usei as cores de um jeito muito bom, não, né? Borracha, será que eu consigo apagar só isso aqui? Vou fazer assim, ó. Para ficar bem claro isso aí. Vou botar aqui azul, tá? O datagrama IP em azul.
o mesmo datagrama IP que foi gerado na origem chega lá no destino. Embora ele tenha sido transportado por diferentes redes. Pensa na carta. Pensa que a carta é seu datagrama IP. Tá? Mas daqui para aqui os Correios usaram um ônibus para levar essa carta. Daqui para aqui ele usou uma bicicleta para levar a carta. Ou usou o próprio carteiro a pé para levar a carta. Tá vendo? A carta é preservada, que é o datagrama IP, mas ela foi transportada por diferentes mecanismos. Beleza? E assim o datagrama IP sai da origem e chega lá no destino, tá? Mas tem. Ou deveria ter, né? Mas tem sim, tem carteira que vai de bike. Então, a camada de interface de rede faz essa compatibilização, né? Então, ele trata dos detalhes, como eu disse lá, dos conectores, dos cabos, né? De como os bits são representados. Obviamente, na rede sem fio, o bit é representado por ondas eletromagnéticas. Na rede cabeada, né? Se é cabo metálico, é representado por um nível de tensão. Se é na fibra ótica, é representado por um pulso de luz. Tá? Então, a camada de interface de rede lida com esses detalhes bem baixo nível. Em geral, na máquina, né, na estação, existe um softwarezinho que a gente chama de driver. Né? Existe a placa de rede, né, com o seu conector, e existe o softwarezinho implementado dentro do sistema operacional. Não é você que implementa isso, graças a Deus, né? Então, dentro do sistema operacional tem um módulozinho, um driver que sabe enviar, transmitir e receber dados através dessa placa. Então, o que a camada de interface de rede faz é monta um padrão de bits a ser transmitido e entrega ao driver. Aí o driver transmite esses bits lá no meio físico. Do outro lado, né, a placa recebe esses bits e entrega ao driver lá no receptor. E aí o driver dá o tratamento adequado, subindo na pilha de protocolos. Tá? Então, é esse o papel da camada de interface de rede. A camada de rede, né, subindo agora um nível, ó, a camada de rede, que é o protocolo IP, né, na arquitetura TCP/IP, é o protocolo IP, ele é responsável pela entrega e roteamento dos datagramas IP, ok? Então, é ele que faz esse encaminhamento aqui, ele toma as decisões aqui no roteador, né? Mas observa, roteamento também é feito nas estações, ó, nos dispositivos. Por quê? Quando você quer enviar uma informação para cá, esse cara tem que saber que vai enviar para esse roteador. Quando você quer enviar uma informação para cá, esse cara tem que saber que vai enviar para esse roteador. Então, as estações também roteiam, ok? Ela tem que olhar qual é o destino e dizer, opa, para quem eu envio? Para o destino final ou para um roteador intermediário? Se para um roteador intermediário, para qual deles? Então, a estação também tem decisão de roteamento. Mais simples, mas tem. Ok? Os roteadores, aí sim, eles têm um roteamento mais completo. Né? Então, a camada de rede, através do protocolo IP, ele é responsável, então, pela entrega e roteamento de datagramas entre estações, ó, de diferentes redes físicas. Para isso aí ele vai usar como identificador global o endereço IP. Certo? Ele vai usar o endereço IP. Esse endereço IP pode ser
de 32 ou 128 bits. Então, eu tenho o IPv4 com 32 bits, o IPv6 com 128 bits. Tá? O endereçamento IP ele é hierárquico. O que é um endereço hierárquico? É como seu endereço de correspondência. Tá? O endereçamento hierárquico, estou rindo aqui com o Marcos. O endereçamento IP ele é hierárquico, é como o seu endereçamento de correspondência. Ó. Por que o seu é hierárquico? Porque ele tem o país, depois a cidade, depois o bairro, depois a rua, depois a residência. Se for um prédio, tem o apartamento, e dentro do apartamento tem a pessoa. Ó. É completamente hierárquico. O endereço IP ele é hierárquico em 2 níveis. Ó. O endereço IP ele diz a qual rede aquela estação pertence, aquele dispositivo pertence, e depois qual é o dispositivo dentro daquela rede. Ok? Então ele é hierárquico, tem 2 níveis. Ele diz qual é o número da rede e qual é o número da estação dentro da rede. Tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, o endereço IPv4, né, nesse endereço aqui, 192.168.10 identifica a rede. O 1 é a máquina 1 dentro da rede 192.168.10. Tá? No IPv4, os 32 bits são 4 bytes, né? Cada byte é escrito em decimal separado por um ponto. No IPv6, são 128 bits, organizados em 8 blocos hexadecimais. Tá? Isso aqui são 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes, 2 bytes, em 128 bits aqui. E a gente não escreve em decimal, a gente escreve em hexadecimal. Por isso que parece um xingamento. Tá? E por que criaram esse endereçamento? Porque o endereçamento IPv4 está acabando já. Está acabando. Praticamente todos os endereços já foram utilizados. E aí a internet não tem como crescer. Para você conectar qualquer rede na internet, qualquer máquina na internet, você precisa de um endereço. E está acabando esses endereços. Lembra que esses endereços têm que ser únicos. Então, uma vez alocado a um dispositivo, só ele pode utilizar. Não pode ser utilizado em outro dispositivo. Então, com 32 bits, se achava lá na década de 60 que era mais do que suficiente para as redes, só que aí a internet decolou e isso ficou insuficiente. Tá? E aí bolaram, já tem décadas, tá, que existe o IPv6. Bolaram o IPv6 com esse endereçamento de 128 bits, que também é hierárquico. Uma porção identifica a rede, a outra porção identifica a máquina. E aí parece mesmo umas brincadeirinhas de palavras, né? Vê lá, ó, um monte de número aí, cadê café foca? Mas é brincadeirinha com o hexadecimal, né? O hexadecimal vai de 0 a 9, A, B, C, D, E, F, né? Então, dá para fazer umas brincadeirinhas ali com palavras. Até para facilitar a memorização, né? É mais fácil você dizer o endereço é 192.168.10.1 ou é mais fácil você dizer que é 2001 0DB8 AD1F25E2 cadê café foca 84C1? Impossível decorar isso aqui, né? Então, a manipulação é bem difícil. Tá? E cometer um erro aí é bem fácil também, né? Só para vocês terem uma ideia da dimensão que o endereço IPv4 e IPv6 comportam, o IPv4 é 2 elevado a 32, né? O IPv6 é 2 elevado a 128 endereços.
Só para vocês terem uma ideia, ó, com o IPv6 dá para você ter cada grão de areia do planeta Terra com um endereço IP. Acho que tá bom agora, né? Mas pode ser insuficiente quando a gente tiver com viagens interplanetárias e aí eu tiver que ter internet entre os planetas. Aí já não vai dar para endereçar os grãos de areia de Marte. Quem sabe, aí algumas décadas para frente a gente esteja com esse mesmo problema, né? Outra coisa que dá para a gente ter uma percepção de dimensão aí do IPv6 é o seguinte: com o IPv6 dá para cada pessoa no planeta Terra ter uma rede do tamanho da internet de hoje. É coisa para caramba, né? Ok? É coisa para caramba. Então, espera-se que o endereço IPv6 seja aí suficiente para décadas e décadas e décadas e décadas, né? Mas imagina que daqui a pouco a gente vai ter teletransporte, onde cada parte do nosso corpo, cada átomo do nosso corpo vai precisar de um endereço para ser roteado. Aí vai faltar endereço, certo? Aí vai faltar endereço. Mas, por enquanto, está bem suficiente mesmo. Tá? O ruim, professor, é se errar o endereço, né? Se errar o endereço, já era, né? Aquele negocinho ali lá no cérebro vai ser trocado e o cabo fica tantando. Ai, ai. Então, só isso é brincadeira, só para a gente ver a dimensão que o IPv6 pode dar, né? Então, tem endereçamento aí mais do que suficiente. Mas tudo que a gente tem em demasia, a gente faz mau uso, né? E vocês não têm ideia como tem desperdício de endereço no IPv6. O povo desperdiça endereços assim à toa. Então, daqui a pouco, pode faltar também, né? Tudo demais é veneno, né? Como diz o ditado. Bom, então, agora eu tenho na camada de rede, né? Ó, dentro desses datagramas aqui, ó, eu tenho o endereço IP da origem e do destino. De modo que quando ele chega lá no destino, eu sei quem mandou. Tá? Do mesmo jeito que a cartinha que você manda tem lá o endereço de origem e destino. Quando chega no destino, a pessoa sabe quem mandou para ele. Se quiser responder, tem como responder, né? Porque ele sabe o endereço da origem. Tá? Então, quem implementa a funcionalidade da camada de rede é o protocolo IP. Então, ele recebe, envia e roteia datagramas IP, né? Ele aceita e encaminha os datagramas até o destino final, muitas vezes através de vários roteadores intermediários. Tá? Então, aquela ideiazinha que a gente já viu aqui, né? É o IP que está implementado em todos os dispositivos, que vai pegar o datagrama, levar daqui para cá, depois daqui para cá. Como é que ele leva daqui para cá? Ele pega o datagrama e entrega a camada de interface de rede. Aí ela monta o quadro e passa o datagrama para cá. Quando chega aqui, ele extrai esse datagrama, olha qual é o endereço de destino. Opa, não é para mim, é para um cara nessa rede. Aí pega, encapsula dentro de um novo quadro desta rede e manda para cá. Tá? Aqui ele extrai o datagrama IP e diz, opa, o destinatário sou eu. Tá? Então, é isso que essa frasezinha aqui está dizendo. Aceita e encaminha até o destino final. Tá? A gente diz que o protocolo, presta atenção aqui agora, tá? A gente diz que o protocolo IP é um serviço de datagrama não confiável. Por que não confiável? Porque ele não garante a entrega. Ih, começaram os problemas. Ou seja, imagina esse caminho aqui, ó.
O datagrama pode ter vindo daqui para cá, ter vindo daqui para cá. Quando chegou aqui, não tinha buffer para armazenar o datagrama. O datagrama é jogado fora. Acabou-se. E esse cara não fica sabendo que o datagrama foi perdido. Esse cara não fica sabendo que tinha um datagrama para chegar nele. Parece os correios, né? Que você bota a carta e a carta desaparece. Nada é dito a você, remetente, nada é dito ao destinatário. Exatamente o tal do extraviado, sabe? Então, o IP oferece esse tipo de serviço. A gente diz que ele oferece o serviço chamado de melhor esforço. Ele não é um serviço garantido. Ele vai fazer de tudo para entregar, mas se acontecer algum problema, sinto muito, o seu datagrama vai ser descartado. Ok? Então, ó, datagramas podem ser perdidos, podem ser retardados. Eu posso chegar lá e ter uma fila de datagramas para enviar. Então, vai ter que ficar esperando na fila para que ele envie um a um, até chegar a vez do seu datagrama. E isso representa tempo de retardo, né? Ok? Lembra os Correios, na época de Natal, não atrasa as correspondências? Atrasa por quê? Porque tem muita coisa para entregar. Então, as coisas são retardadas. Pode até acontecer de datagramas serem duplicados, tá? E chegar fora de ordem. O que é chegar fora de ordem? É mais ou menos o seguinte, ó. Imagina que você mandou um datagrama, depois você mandou o datagrama 1, depois o datagrama 2. Pode ser que aqui chegue o datagrama 2, depois o datagrama 1. Imagina que de manhã você vai nos Correios e põe uma carta. Aí de tarde resolveu mandar outra carta para o mesmo destino. Nada impede que a segunda carta chegue primeiro. Assim é o IP também. Ok? Então, ele não garante a entrega e não garante a sequência dos datagramas. Rapaz, vocês acreditam que a internet funciona desse jeito? Pois funciona. Exatamente assim. O IP, ele não garante a entrega, vai fazer de tudo para entregar, mas não garante. E também não garante a sequência. As coisas podem chegar fora de sequência. Tá? Então, por isso que a gente diz que é um serviço não confiável, um serviço de datagramas não confiável. Então, ele não garante a entrega dos datagramas. Esses datagramas podem ser perdidos, retardados, duplicados ou chegar fora de ordem. Eita! Mais ainda, ele não garante a integridade dos dados. O que isso quer dizer? Se ao longo do caminho, alguns bits desse datagrama for trocado, o IP não se preocupa com isso. Esses bits vão chegar trocados lá no destino final. Caramba! E é esse o serviço que vocês usam, tá? Como diabos é que essas aplicações funcionam, pelo amor de Deus? Como é que você transmite um vídeo e o vídeo toca direitinho lá do outro lado? Como é que você transfere um arquivo e esse arquivo chega do outro lado perfeito, do mesmo jeitinho que foi enviado? Não é o IP que faz isso, hein? O IP não garante isso, tá? Porque o IP oferece um serviço não confiável. Isso significa que alguém tem que fazer isso, né? E esse alguém provavelmente é a camada superior. Tá? Então, a camada de transporte é que vai incluir essa funcionalidade, né, da confiabilidade, essa propriedade da confiabilidade. Então, ó, com o TCP, eu tenho um serviço confiável. Tudo que eu enviar vai chegar lá do outro lado
correto e na sequência, ok? Sem erros. Aí a camada de transporte assegura isso. Como é que ela assegura isso? Ela tem mecanismos de retransmissão. Se o IP perder algum datagrama, o TCP vai lá e retransmite. Ok? Para isso, ele vai usar informações de controle. Ele vai ter que numerar cada segmento, ok? Ele vai ter que numerar cada segmento. E aí ele vai dizer, ó, esse é o segmento 1, segmento 2, segmento 3. Chega lá do outro lado, só o segmento 3. Aí ele diz, opa, tenho que mandar o 1 e o 2 de novo. Certo? Então ele usa um mecanismo de controle de sequência. Ele que implementa esse mecanismo. Então, o IP, ele oferece um serviço não confiável, mas a camada de transporte com o TCP, a gente tem um serviço confiável. Tá? É como se você combinasse com o seu destinatário, dizer assim, ó, cada carta que eu lhe mandar, eu vou botar um número nela. Só leia essas cartas na sequência. Ok? E toda vez que você receber uma carta, você me responda dizendo que recebeu aquela carta. Mandei a carta 1, aí o outro diz, recebi a carta 1. Mandei a carta 2, recebi a carta 2. Aí o que é que acontece se lá chegar só a carta 2? Aí você vai dizer, opa, vou ter que mandar a carta 1 de novo. Mas o outro lado, ele obedece ao protocolo e só abre a carta 2 depois que chegar a carta 1. Ok? Então a camada de transporte faz isso. Ele usa o que a gente chama de mecanismos de controle de sequência. Dentro do segmento TCP, a gente tem esse controle de sequência. É como se eu voltasse para cá, ó. Eita diabo, nas minhas figurinhas vai ser complicado. É como se eu voltasse para cá e dissesse aqui assim, ó. Esse é o segmento amarelo, tá? Esse é o segmento TCP número 1. Isso não vou fazer aqui não, mas acontece a mesma coisa aqui, tá? Então, cada datagrama agora, ó, é transportado. Opa, fiz errado, peraí. Tem borracha, né? Fiz errado. O segmento está dentro do datagrama, tá? O segmento está aqui dentro. O segmento faz parte do datagrama IP. Ele está lá dentro e ele é o número 1. Tá? De modo que, quando o datagrama chega lá do outro lado, o amarelinho está aqui dentro também, né? Aqui ele diz, opa, esse datagrama é para mim, e dentro do datagrama eu tenho o quê? Eu tenho o segmento 1. Aí vem o segmento 2. Opa, dentro do datagrama, eu não estou vendo nem o cursor. Gente, deixa eu botar o óculos aqui, que eu não vejo esse pontinho, não. Veio o outro datagrama, veio o segmento 2. Aí veio um outro datagrama e chegou o segmento 4. Ó. Chegou o segmento 4.
Aí ele manda uma mensagem para cá, dizendo, ó, tá faltando o segmento 3. Aí ele retransmite o segmento 3. Digamos que o datagrama que transportava o segmento 3 foi perdido. Aí ele vai e retransmite. E agora chega o segmento 3 e ele tem todos agora. E ele sabe sequenciar, porque tá tudo com as anotações. Eita, diabo, que 3 bonito. Tá tudo com a numeração certinha. Tá? Ok? Então, a camada de transporte faz esse tipo de controle para a gente. Ele usa os serviços não confiáveis do IP, mas implementa um serviço confiável. Ok? Não, porque ele sabe exatamente. Ele faz esse controle aqui para cada origem. Tá, Felipe? Cada origem ele sabe. Dessa origem eu estou recebendo essa sequência. Dessa outra origem, essa outra sequência. Dessa outra origem, essa outra sequência. Então ele faz isso para cada origem. E lembra, quem é origem e destino na camada de transporte? É o processo, não é a máquina, tá? Ok? Esquece torrent. Torrent é outra coisa completamente diferente. Tá? Torrent é uma aplicação, não é uma camada de transporte. Esquece torrent, não tem nada a ver com torrent. Então ele vai saber, ó, para cada origem, quem está mandando ir em qual sequência. E ele faz isso por você, é ele que faz por você, não é você que implementa isso. Você só diz assim no socket, né? Quero usar o serviço de transporte. E o serviço de transporte é o TCP. Ou quero usar o serviço de transporte TCP, confiável. E aí ele faz esse sequenciamento para você. Tá? Então, em cima de um serviço não confiável, né, ele provê um serviço confiável. Tá? A forma mais fácil de você enxergar é aquilo que eu disse. Pensa que você quer se comunicar com alguém via carta e não quer que a pessoa... E vocês não querem perder cartas nem ler as cartas numa sequência diferente. Aí você tem que montar um protocolo confiável, porque os correios podem extraviar cartas. E que protocolo poderia ser esse? Poderia ser isso. Cada carta tem um número, você escreve as cartas na sequência, ok? E vai mandando. Toda vez que o outro recebe uma carta, ele manda uma cartinha para você dizendo que recebeu aquela carta com aquele número. Aí você manda a carta 1, recebe a confirmação de que recebeu o 1. Manda a 2, recebe a confirmação que leu o 2. Manda a 3 e a 4, aí recebe só a confirmação da 4. Aí você diz, opa, tá faltando a 3 foi extraviada. Aí você reenvia a 3. E do outro lado, a pessoa tem o compromisso de abrir a carta 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Mesmo que ela esteja com a 4 e não recebeu a 3, ela não abre a 4 de jeito nenhum. Ela precisa ter a 3 para abrir a 3 e depois a 4. Então, é exatamente assim que o TCP funciona. Tá? De uma forma minimalista que eu estou falando, né? Ok? Mas é exatamente assim. Existe uma troca de mensagens entre as entidades TCP de modo que garanta a sequência. Tá? Não, TCP/IP não é criptografado, passa tudo aberto na rede. Se você quiser criptografia, você tem que implementar lá na camada de aplicação. Tá? Aqui em cima você pode criptografar. IPv6 tem algumas iniciativas de criptografia na camada de rede,
IPv4, tá? Mas o protocolo em si, no geral, ele funciona aberto. Tá? Em geral, criptografia vem lá na camada de aplicação. Tá? É bem complicado você fazer criptografia aqui nas camadas de baixo, porque você teria que distribuir as chaves para todos os dispositivos. Ok? Desculpa. Então, é aberto, não é criptografado. Vamos lá. Então, a camada de transporte, a gente tem essa comunicação fim a fim. Por que a gente diz que é fim a fim? Como eu disse, é de processo para processo. Não é de máquina para máquina. É de processo para processo. Por isso que a gente diz que é fim a fim. Tá? As máquinas, a gente identificou com endereços IPs. E os processos, como é que eu vou identificar? Aí, né, na arquitetura TCP/IP, a gente usa o conceito de porta para identificar os processos. Ok? É por isso que vocês já devem ter escutado assim: o servidor web está na porta 80. É porque o processo que implementa o servidor, ele está vinculado a esse número de porta 80. É esse 80 que identifica o processo lá do outro lado. Tá? Então, a porta nada mais é do que um número inteiro de 32 bits, então de 0 até 65 mil e pouco, tá? E identifica um ponto de comunicação. E o processo está vinculado a esse ponto de comunicação. Tá? Então, é isso aqui. Ó. A camada de transporte é implementada dentro do sistema operacional. A camada de aplicação são seus processos. É você que programa. Certo? Então, quando no seu programa você diz assim, sistema operacional, abra a porta 25, aí ele prepara essa estrutura de dados com buffers de transmissão e recepção, ok? E toda vez que você escreve no socket, na verdade, ele coloca no buffer de transmissão associado àquela porta. Toda vez que você lê do socket, você está lendo do buffer de recepção associado àquela porta. Então, a porta para você funciona como se fosse um arquivo. O que é que você faz com um arquivo? Você abre, depois escreve e lê nesse arquivo. Então, quando você abre um socket, você abre uma porta. Quando você quer transmitir, você escreve nessa porta. Quando você quer ler, você lê dessa porta. Então, se parece muito com uma abstração de arquivos. Então, lá no seu código, você vai dizer assim, ó, sistema operacional, abra o socket na porta 25. Aí o que vai acontecer é isso. Lá dentro, o sistema operacional prepara estruturas de pontos de comunicação que tem buffer de transmissão e recepção associado. Toda vez que você escrever na porta, isso vai ser transmitido. Toda vez que você lê da porta, você leu alguma coisa que alguém mandou para você. Depois a gente vai ver como é que se identifica a outra extremidade. Tá? Mas fim a fim significa porta a porta. Ó. O IP trabalha com endereços IP, a camada de transporte trabalha com portas. É como se você olhasse no seu endereço de correspondência. Tudo, até o número do seu apartamento, é o IP. O seu nome é a porta. Ok? Olha como o endereçamento na arquitetura IP é hierárquico. O endereço IP tem uma porção que identifica a rede. Aí tem uma porção que identifica a máquina dentro desta rede. E a porta,
identifica qual é o processo. Então, ó, processo 1 está associado à porta 25, o processo 2 está associado à porta 53. Pode acontecer isso também, ó. Um processo está associado a diferentes portas. Ok? E é você, programador, que define as portas às quais os processos vão estar associados. É você que diz, lá no seu programa, sistema operacional, abra a porta de número 161. Aí depois você diz, abra a porta de número 162. Aí você tem duas portas. Quando você escrever na porta 161, o dado vem para cá. Quando você escrever na porta 162, o dado vem para cá. Ok? Então, a camada de transporte também tem um mecanismo de endereçamento. E esse mecanismo de endereçamento é bem simples, é o número da porta. Então, os processos para se comunicarem têm que se vincular a portas. Okay? O processo origem está vinculado a uma porta, o processo de destino está vinculado a outra porta. Lá na origem, você tem que dar qual é o endereço IP e porta do remoto. Para o IP saber levar de uma máquina para outra e a camada de transporte saber exatamente para qual processo ele vai entregar. Na verdade, ele sabe em qual porta entregar o dado. O processo que está vinculado a ele é que lê dessa porta. Ok? Então, o fim a fim aqui, ó, é entre portas. A porta origem e a porta destino. Só que no sistema operacional de origem tem um processo vinculado a essa porta origem, tá? Lá no destino tem um processo vinculado a essa porta de destino. E daí a gente diz que é comunicação entre processos. Porque tudo que eu escrever de um lado, tá? Imagina que isso está assim, ó. Esse cara está mandando uma mensagem para o endereço IP desta outra máquina, porta 53. Tudo que ele escrever aqui, vem para cá. Tudo que ele lê daqui, ele leu porque esse cara enviou. O contrário também. Tudo que ele escrever aqui, vem para cá. Tudo que ele lê daqui é o que esse outro cara mandou. Ok? A gente vai fazer essa vinculação de portas na nossa aplicação. Toda vez que eu enviar, eu sei exatamente para qual porta de destino eu vou enviar. Então, na verdade, eu tenho que dar o endereço IP e porta de destino. Ou seja, estou identificando qual é a máquina de destino e qual é o processo de destino. Certo? Vai estar tudo identificado lá dentro das informações. E quem recebe sabe qual é o endereço IP do remetente, qual é a porta do remetente. De modo que ele consegue responder de volta. Então, por isso que a gente diz que a comunicação fim a fim entre processos. Na verdade, é entre portas. Mas como eu tenho processos vinculados a essas portas, aí a gente diz que é comunicação entre processos. Tá? O que acontece quando você vai no browser e digita www.ufpb.br, enter. Como é que ele sabe que vai mandar lá para o servidor web da UFPB? Aquele nome www.ufpb.br faz uso de um serviço de nomes chamado DNS, que traduz o nome www.ufpbbr para o endereço IP do servidor web da UFPB.
E, por default, o servidor web está na porta 80. Ó, agora você sabe qual é o endereço IP do servidor e qual é a porta do servidor. Algumas vezes você digita a URL, 8080. O que é aquele 8080? É porque ele não está na porta default 80, ele está numa porta diferente. E aí você sabe qual é o endereço IP e a porta foi o usuário que forneceu. Então, para haver a comunicação entre processos, você tem que ter o endereço completo. E o endereço é o quê? O endereço IP e o número da porta. Sem isso, não é possível se comunicar. Então, vocês vão ver lá na programação, mais adiante, aulas adiante, vocês vão ver que quando eu quero me comunicar, eu tenho que dar o endereço IP do destino, porque eu tenho que dizer qual é a máquina de destino, e eu tenho que dar o número da porta de destino, porque eu tenho que identificar qual é o processo lá no destino. Tá? Então, é como se eu chegasse aqui agora e escrevesse... Ó, esse cara está na porta número 53. Então, tudo que chegar para a porta 53 vai ficar aqui esperando esse processo ler. Ok? Então, as máquinas têm um endereço, que é um endereço IP, e a gente pode dizer que os processos têm um endereço, que é o número das portas aos quais ele está vinculado. Só que agora, a gente já viu aqui que um processo pode estar vinculado a várias portas. Tá? O processo pode estar vinculado a várias portas. Como esse aqui. Ó. Aí, por que o processo tem uma porta, o outro tem várias portas? Porque o desenvolvedor da aplicação resolveu fazer isso. Tá? Imagina que você está desenvolvendo uma aplicação que é um joguinho. Um joguinho que permite as pessoas, com um chat do lado, para as pessoas conversarem. Aí você pode usar uma porta para passar informações, por exemplo, de posicionamento dos objetos dentro do jogo, e pode usar uma outra porta para fazer o chat, para fazer a comunicação entre os usuários, entre os jogadores. Tá? Então, aí você decide usar duas portas. E aí você pode ter um aplicativo que você usa 3, 4, 5 portas. Tá? Então, não é tão comum assim, né? Comum é uma ou duas portas. A grande maioria usa uma única porta. Tá? Tem um ou outro aplicativo que usa duas portas. Tranquilo? Então, porta é o elemento que identifica os processos lá na camada de transporte. Até aqui, ó, aqui para baixo é implementado dentro do sistema operacional. Tudo isso aqui é implementado dentro do sistema operacional. Só a camada de aplicação, que é você que programa. É você que desenvolve. É o seu código. Ok? Tudo isso aqui é funcionalidade que já vem implementada dentro do sistema operacional, e quando você abre um socket, você está fazendo uso de toda essa pilha de funcionalidades aí. Ok? Vamos lá. A camada de transporte, a gente viu que tem dois protocolos, ó, TCP e UDP. Tá? Por que isso? Porque a camada de transporte, ela oferece dois tipos de serviços. Um serviço não confiável, que a gente chama de datagramas, e um serviço confiável, que a gente chama de circuito virtual. Tá? Serviço de datagramas é muito parecido com aquilo que a gente viu para o IP. Datagramas podem ser perdidos, podem ser duplicados, podem chegar fora de ordem.
é muito parecido com o serviço dos Correios, a correspondência normal dos Correios. Você manda uma carta, manda outra carta, manda outra carta. Mandei a carta 1, mandei a carta 2, mandei a carta 3. Pode ser que chegue lá só a carta 2. Ou pode ser que chegue primeiro a 3, depois a 1, depois a 2. Coisas podem ser perdidas, coisas podem ser chegar fora de ordem. Tá? Esse serviço de datagramas é implementado pelo protocolo UDP. Então, o UDP não dá garantias de entrega. Okay? O UDP não dá garantias de entrega. O serviço de circuito virtual, que é implementado pelo TCP, aí ele é confiável. Ok? Aí você manda a mensagem 1, a mensagem 2, a mensagem 3. Lá, a aplicação vai receber a mensagem 1, a mensagem 2, a mensagem 3. Ok? Pode até coisas serem perdidas, pode até coisas chegarem fora de ordem, mas o TCP, via aquelas retransmissões e confirmações, ele vai fazer com que a camada de aplicação enxergue primeiro a mensagem 1, depois a mensagem 2, depois a mensagem 3. Então, ele é confiável. Ok? Então, ó, serviço confiável é implementado pelo TCP e o não confiável é implementado pelo UDP. E é você, programador, que decide qual desses dois serviços vai utilizar. Ok? Quando você abre um socket, você diz, eu quero o socket TCP. Aí você vai usar o serviço confiável. Ou você pode dizer, eu quero usar um socket UDP. E aí você sabe que aquele socket não é confiável. Aí como é que eu escolho um ou outro? Vai depender do tipo de aplicação. Tá? Tem aplicações que suportam essas perdas. Ok? Tem aplicações que suportam essas perdas. Você quer transmitir um arquivo e do outro lado você quer esse arquivo exatamente idêntico ao que foi enviado. Aí você vai usar TCP. Porque é o TCP que dá confiabilidade. Ok? Agora, você quer uma aplicação que faça algo do tipo hora certa. Que horas são? Um servidor de horas. Certo? Que horas são? Eu preciso confiabilidade nisso? Se eu perguntar que horas são e não vier a resposta, e eu perguntar de novo, quando vier uma resposta, é satisfatório para mim. Tá vendo? Aí eu posso usar o UDP. Eu não preciso de um serviço confiável. Porque eu só quero saber que horas são. Na hora que ele me responder, não importa se eu repetir 10 vezes a pergunta. Na hora que ele me responder, eu sei qual é a hora naquele momento. Então, aí eu posso usar o UDP. Então, quem decide se vai usar o serviço confiável ou não confiável é você, programador. Você vai olhar as características da sua aplicação e vai dizer assim, opa, aqui eu preciso de um serviço confiável. Então, eu tenho que usar o TCP. Tá? Aqui não tem muita importância isso, vou usar o UDP. É como você vai lá nos Correios. Aí você tem a carta simples e tem a carta que ele chama com a R, né? Com aviso de recebimento. Você escolhe. Se você vai mandar uma coisa qualquer, você manda uma carta simples. Se você vai mandar um documento, aí você, vou mandar com a R para ter certeza que ele recebeu. Ou pelo menos ser informado que não recebeu, né? Que foi extraviado. Tá? Mas você ter a informação. Assim é a camada de transporte. Quando você vai abrir um socket, você escolhe o serviço confiável, TCP,
ou o serviço não confiável, UDP. Sim, o UDP ele é bem mais rápido. Por que o UDP ele é bem mais rápido? Porque ele não precisa nenhum mecanismo de controle. Tá? Como as coisas podem ser perdidas e chegar fora de ordem, você manda, do outro lado vai chegando e o cara vai processando. Pode estar fora de ordem, pode estar com coisa perdida, pode estar, né, tudo diferente. Com o TCP, não, né? Você manda, o outro lado tem que confirmar, aí você manda, o outro lado tem que confirmar. É muito mais lento. Tá? Pensa isso de novo com as cartas. Num serviço tipo UDP. Manda a carta 1, manda a carta 2, manda a carta 3. Pouco importa, para mim, aquilo ali pode chegar fora de ordem, pode ser perdido, não vai ter tanto impacto assim. Você rapidinho mandou as cartas. Agora imagina aquele que você manda a carta, aí tem que esperar a confirmação de que a carta 1 chegou. Depois manda a carta 2, tem que esperar que a carta 2, a confirmação que chegou. Tá vendo que é bem mais lento? Então, o UDP, ele tem um desempenho do ponto de vista de comunicação que é mais satisfatório. O TCP, ele tem mais controle e ele retarda mais a comunicação. Tá? Ok? Então, você ganha por um lado e perde pelo outro. E é você que vai decidir isso. Tá? Você vai fazer uma aplicação de envio de vídeo sob demanda. Que você baixa o vídeo todinho para depois assistir. Você usa TCP ou UDP? Vou usar TCP. Por quê? O vídeo nada mais é do que um arquivo e você quer uma cópia fiel desse arquivo. E faz sentido você fazer isso via TCP, porque vai demorar mais, mas você tem a fidelidade no final das contas. Ok? Agora, você quer assistir a corrida de Fórmula 1 ao vivo. Você vai usar TCP ou UDP? Aí você vai usar o UDP. Por quê? Porque mesmo que seja perdido, mesmo que alguma coisa chegue fora de ordem, aquilo ali vai representar alguns pixels ali na imagem, num quadro da imagem. E no máximo esse quadro vai ficar borrado. Dependendo da perda, você nem vai perceber. Se a perda for muito grande, aí vai começar a ficar meio quadriculado, né? Vai ficar meio quadriculado a imagem. Aí começa a ser perceptível. Mas é melhor isso do que você usar TCP, que vai, no caso de erros, travar ali esperando o próximo quadro. E esse quadro não chega, e o cara já venceu a corrida e você ainda está esperando o quadro chegar. Tá vendo? Aí, em tempo real, é mais adequado você usar o UDP. Porque vídeo em tempo real é aceitável você ter essas perdas. O usuário aceita melhor. Agora, você fazer um download, esperar o negócio chegar, e quando chega, vir todo borrado, você vai ficar irado. Certo? Ok? Então, isso é tudo camada de aplicação, tá? O WebSocket está lá em cima. Que vai fazer uso de TCP e UDP. Tá? Então, é você que decide quais desses serviços você vai utilizar. Decisão do programador. Agora, você tem que conhecer que existem os serviços e saber as propriedades dele, né? Então, tem dois tipos de serviços na camada de transporte. Tá? Serviço de datagramas não confiável,
tá? E os serviços de circuito virtual, que é confiável. O serviço de datagramas é dito sem conexão, porque é bem similar a uma carta. Quando você vai fazer uma carta, o que é que você faz? Você decide enviar a carta, escreve a carta, põe nos correios e tchau. Você não precisa combinar nada com o outro lado. Inclusive, a carta pode ser perdida e o outro lado nem vai saber que tinha uma carta para ele, né? Por isso que ele é dito sem conexão. Já o circuito virtual, que é confiável, ele é orientado à conexão. Tá? Por quê? Eu preciso combinar coisas antes da comunicação de fato acontecer. É como se aqui fosse uma carta e aqui fosse um telefonema. Quando você quer telefonar para alguém, você liga, aí toca do outro lado, aí o outro lado avalia se está disponível para atender, ou seja, se tem recursos para atender, aí atende. Quando atende, a pessoa se identifica, aí ele decide se quer falar com aquela pessoa, supondo que ele não identifica o nome na chamada, né? Quando atende, a pessoa diz o assunto, aí ele decide se quer falar sobre aquele assunto, aí ele aceitando, aí sim, agora a conversa flui. Aí quando a conversa está para acabar, existem sinais, né? Que um manda para o outro que está ali terminando a conversa. Ah, então é isso, valeu, até a próxima. Tchau, não sei o quê. Tem um encerramento da conexão. A mesma coisa vai acontecer com o TCP. Antes de ter dados fluindo, eu preciso que uma conexão seja feita para um dizer ao outro, por exemplo, qual é o número das mensagens, como é que vão ser numeradas as mensagens, para que eu saiba como é, onde é que começa a sua numeração, você saiba onde é que começa a minha numeração. No TCP nem sempre começa de 1, tá? A primeira mensagem pode ser 10, mas eu na conexão eu já disse a você que a primeira mensagem vai ser 10. Então existe o que a gente chama desse acordo inicial, que é exatamente o estabelecimento da conexão. Os buffers são preparados, né? Eu digo para você o maior tamanho de mensagem que eu vou enviar, você me diz qual é o maior tamanho de mensagem que você vai enviar, e aí a gente prepara os buffers para isso. Então tem esse acordo inicial. E ao final eu tenho que dizer, ó, estou finalizando, quero fechar a conexão. Libera aí os buffers, consome tudo que tem nos buffers, porque a gente vai fechar a conexão. Então, tem o fechamento da conexão. Então, no circuito virtual, a gente diz que ele é orientado à conexão. Tem o estabelecimento da conexão, a transferência de dados, depois o fechamento da conexão. E nada disso tem aqui no serviço de datagramas. Eu simplesmente pego a informação e mando, pego a carta e despacho nos correios. Tá? Então, é importantíssimo entender isso aí, porque você toma a decisão de quais desses dois serviços você vai utilizar. Ok? É você que decide qual dos dois serviços você vai utilizar. Então, aí pelo andar da carruagem, né? Chegamos ao final da aula de hoje, mas temos ainda muito a falar sobre isso, tá? A gente vai detalhar esse serviço de datagramas e esse serviço de circuito virtual, tá? Então, a gente... por que ele não está pulando aqui? A gente está aqui, ó, tá? Na camada de transporte. Aí vamos detalhar mais o TCP e o UDP e depois falar um pouquinho de camada de aplicação. Aí só depois disso, né? Só depois